Pessoal, deu start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês as orientações do Senai Digital, tá? E aí depois, só um videozinho rápido aqui, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos lá, então, pessoal. Antes de iniciar, deixa eu só compartilhar a tela aqui. O pessoal estava fazendo os resumos aqui das notas. Aí tinha até um aluno, eu só esqueci o nome dele, um aluno que fez com vocês o foi segurança e eletricidade, ainda estava faltando a correção. Aí eu já fiz, aí eu aproveitei para olhar aqui, que estava faltando um momento presencial daqui e segurança e eletricidade ainda não tem, tá? Aí por isso que vocês não têm ainda a nota do presencial de segurança e eletricidade, tá? Aí eu tô aguardando, eu pedi, tá? Eu pedi para me enviar a FO, tá? Para eu poder atualizar, tá? E aí não estranhe a nota de instalação predial, ela pode estar um pouquinho. Eu pedi até pro Leonardo arrumar aí no. É porque eu não, meu perfil eu não consigo fazer isso. Aí eu pedi para ele verificar com TI, porque alguns de vocês, se você for olhar a sua nota, em vez dela estar, por exemplo, 100, ela está cento e tanto, né? É porque em vez dele somar, né, por exemplo, quem fez a recuperação somar e dividir por 2, né, ele não dividiu por 2, né, ele somou tudo. Mas aí a gente já está corrigindo isso, tá? Aí o instalação predial eu consegui fechar A tudo, minha né? está 188. Isso, né? Isso. Não, a sua, aí você pensa assim, olha, foi melhor do que encomenda, né? 180 e tanto, mas vai Uai, corrigir aí, tá? até deu uma inspiração a mais. Falei, uai, se o trem vale 100, eu tirei 180. Pô. É, ué, então, Tô excelente aluno. ué. Não, mas é porque eu percebi, né, na hora que eu fui baixar, porque a plataforma não estava conseguindo mostrar o relatório, né? E aí eu peguei e Uhum. baixei no Excel. Aí na hora que eu baixei no Excel, eu falei, uai, 180, né? 160. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui fazer as contas na mão, né? Aí eu vi que ele realmente. Mas eu já desconfiava que ele. É porque ele pega a recuperação, soma e divide por dois. Aí ele só somou e colocou lá na nota final. É. Aí eu E, pedi, no aí como eu não caso, consigo, né? Eu pedi pro TI lá, pro Leonardo já mexer com TI para ele consertar, tá? Mas quem tem 180 e tantos já passou, viu? professor, e da Ah, segurança que o senhor falou, nós já teve a aula presencial no caso, né? sim, não teve, mas só que a FO ainda não tá aqui no sistema, tá? Aí Ah, eu tá. até. É porque geralmente ó, eu coloco aqui numa pastinha. Aí, como eu vi que essa pastinha não estava criado, né, hoje, aí eu dei uma Uhum. olhada aqui, ela ainda não está no sistema, mas eu pedi para Maria Luísa me enviar, tá?
Aí a de Ah, tranquilo. vocês, a de predial, já tá tudo aqui, ó. Tem as 8, né? Aí eu já Uhum. lancei lá no sistema. A de instalação predial tá ok. Aí a de segurança ainda tá faltando, por isso que eu não coloquei MP. E a de predial, se eu não me engano, vocês tiveram só uma só. Aí Duas, ela ainda. professor. Duas, né? Ela Não, ainda não tá tá. certo, é só Não, não, é uma. só uma Só só. uma Confundi. coisa da segurança do trabalho, Heitor. É, eu Aí vi. ela não tá postada ainda não, tá? E aí, mas eu, que foi a que vocês fizeram dia 8/8 aqui, que já é de projeto predial. Mas aí eu tô de olho lá, tá? Pra nota de vocês ficar ok. Bom, pessoal, última aula, a gente já começou a fazer até o rascunho, né? O arquitetônico do um. Ah, eu coloquei o arquitetônico do 2. Não sei se vocês sentiram falta aí. Que eu falei arquitetônico 1 e Falar a arquitetônico verdade pro senhor, 2. essa Ah, semana eu nem tive prazo de entrar na plataforma, professor. Essa semana tá muito corrido para mim, viu? A mulher ah, viajou, aí eu não tive prazo nenhum para entrar. Não, não entrei, né? Na não, verdade. tranquilo. Mas aí tem o arquitetônico 2. Se você quiser treinar nele, o que a gente vai analisar aqui na aula, que a gente já começou, né? Foi o 1. Aí o Uhum. 2, ele é um extra para vocês treinarem aí, tá bom? Aí você pode fazer no do 1. Beleza. Que o do 2 eu vi na aula passada que ele não tinha sido criado. Aí eu peguei, que foi esse aqui, ó, que na aula passada a gente usou, né? E já começou a fazer cálculo nele. E o 2 é esse daqui, ó. Ele é bem menorzinho. Aí eu deixei disponível para vocês quiserem treinar mais, né? Aí tem uma arquitetura diferente aqui, ó. Tem essa sala bem menor, a cozinha só um pouco maior aqui. Mas a gente vai continuar fazendo nesse daqui, no 1. Agora, deixa eu pegar aqui o original, né? O que a gente mexeu na aula passada. Pegar aqui o nosso rascunho. Deixa eu tirar essa marcação do parágrafo. Ah, agora vai ficar bom, gente. Enxergar. Então, aula passada, a gente já tinha dimensionado o da sala, né? Que aí deu uma carga total. Ele dá um pouco de confusão, né? Que é para o primeiro 6 metros é 100 volt-ampere. E os 4 metros quadrados restantes, aí você vai alocando os 60 volt-ampere para cada um. Fizemos o somatório aqui. O da sala deu 400 volt-ampere. Agora a gente vai fazer o da o do quarto um, do quarto 2. Agora eu tô com uma dúvida aqui. Eu lembrei que quando eu abri a atividade de vocês, essa atividade aqui, ó, esse cálculo aqui, ele não tá o correto não, tá, pessoal? O que que eu vou fazer agora que eu vou alterar ele? Quer ver, ó? Não era para estar aparecendo 72 aqui, ó. Eu vou modificar ele aqui para vocês. Era para estar aparecendo isso daqui, ó. Deixa eu ver. Ai, 72, que estranho. Não era para estar aparecendo isso aqui, não. Ó, era para estar aparecendo isso aqui, ó. 980 volt-ampere, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar.
Vou mudar essa atividade aqui, que isso aqui tá errado. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver como é que é o nome da. Eu vou mudar aqui, tá, pessoal? Porque. Deixa eu ver se tem um modelo aqui menos. Não, esse aqui é do 2. Esse daqui, ó. Eu vou só descaracterizar aqui. Porque deveria. Isso aqui tá certo, ó. Não deveria estar aparecendo 72 watts, viu? E aí eu olhei, eu tô ministrando essa mesma aula para outras turmas. Aí eu percebi que essa de vocês, por algum, né, algum motivo alienígena, tá diferente. Ó, o texto aqui é basicamente o mesmo. Eu vou até dar uma atualizada aqui, vou colocar equatorial para vocês. Equatorial, vou tirar isso daqui, que isso daqui é geralmente um gabarito que eu faço. Eu vou tirar isso aqui, vou restaurar a folha aqui, vou colar especial, PNG. Olha, vai ficar igualzinho. Isso aqui eu vou arrancar. É porque é o seguinte, como você está fazendo pela primeira vez na televisão, você tem que ter um exemplo aqui, tá? Aí eu vou até tirar essa marcação aqui. A tarefa de vocês deveria vir desse jeito aqui, ó. Salvar. Aí eu vou mudar o nome dela aqui. Aí vocês baixem de novo aí, tá? Deixa eu só, deixa eu só olhar aqui dentro da plataforma como que ela está escrita aqui. Folha da atividade. hum, Folha de resposta atividade um. Então vou mudar aqui o nome. Opa, tô escrevendo tudo errado. Atividade 01. Agora sim, vai ficar. Aí para vocês eu vou carregar agora essa daqui, tá? Vou substituir, vou tirar essa que tá bugada. Só parar o compartilhamento aqui, deixa eu acessar o sistema. Porque quando já está criado eu consigo modificar. Aí eu vi que essa folha eu estava dando aula para outra turma, eu falei, gente. Aí eu lembrei da aula passada de vocês, eu falei, uai, tava uma potência diferente, mas na hora eu olhei assim, mas como eu tava querendo falar do algoritmo, né, eu nem me liguei na hora. Editar, cadê? Vou apagar aqui. Agora eu vou jogar o outro com o mesmo nome, só que ó, já tá na plataforma. Deixa eu ir lá na outra pasta do 2. Resposta para atividade. Não, esse do 2 até que não é a mesma folha. Vou ver o do 3 aqui. É, o mês da 2. Então era só o da um mesmo. Aí eu vou pedir que vocês. Deixa eu ver se foi carregada a mesma aqui. Ah, agora sim. Agora vai estar certo aí para vocês. Vou apagar o meu aqui para a gente baixar aqui e eu mostrar
Deixa eu compartilhar a tela de novo. Ó, pessoal, agora tá corrigido, tá? Aí vocês vêm aqui novamente, ó, na pasta aqui, folha de resposta atividade 1. Essa daqui eu vou apagar, tá? Que estava errado. E agora você baixa de novo, ó, folha de resposta atividade 1. Carregou aqui novamente. Como eu sei que no meu armazenamento aqui dá o bug, vou fazer de novo aqui para ficar só a TV 01. Antigamente, nome de arquivo em computador no diretório era bem menor. Hoje em dia você põe maior, tá? Mas mesmo assim, ele vem com a mesmo alinhamento. Ele vem com a capacidade menor aqui. Olha, agora está corrigido, tá, pessoal? Fatorial e essa correção aqui, ó. Aí na atividade ela vem o primeiro circuito que é o de iluminação, ele já vem feito para você ver que o valor vai bater, né? Vai bater aqui. Então, no final desse algoritmo que a gente continuar hoje, ele tem que bater os 980 aqui, tá? Deixa eu só atualizar o desenho. Aí lembra que na aula passada eu tinha feito um print aqui, no ponto que o nosso projeto tá, que à medida que for fazendo, eu vou atualizando aqui. Salvar. Então ele tem que dar esse somatório aqui. Hoje a gente finaliza. Então agora falta o quarto, ou as dependências, né? Lá na NBR 5410 chama de dependência. Então eu vou pôr aqui 01, tá? Aí sempre é bom a gente ir fazendo no caderno aí para gravar o algoritmo na cabeça. Ó. Maior que 6 metros quadrados. Beleza, se é maior que 6 metros quadrados, então desses 15 eu já vou retirar 6 metros quadrados e já alocar 100 volt ampere. Tá? E aí você vai usando a calculadora aqui, deixa eu pegar ela lá pro outro lado aqui. Aí você já vai usando a calculadora para fazer essa diminuição aqui. Então é 15, é esse daqui, né? Ó, 15,16. Então, 15,16 menos 6 metros quadrados, sobrou 9,16. Então, 9,16 metros quadrados. Opa, coloquei como se tivesse elevado ao metro quadrado, né? 0,16. Só que agora, a partir do segundo, eu aloco, né, a cada 4 metros quadrados inteiro. Menos 4 metros quadrados, já vou alocar os 60 volt-ampere. Igual tá falando lá na regra. Então, menos 4 metros quadrados, né? Vai dar 5,16 metros quadrados. Daí eu retiro mais 4. Aí sempre o que eu vou retirando, eu vou alocando a carga respectiva que a NBR 5410 recomenda. Então, menos 4 metros quadrados, né? Provavelmente agora já vai finalizar. Ó, 1,16. Sobrou 1,16 metros quadrados, beleza. Então eu tenho 100 mais 60 volt-ampere aqui. Então o somatório, né? 100, 160, ó, 6 vezes 2, 12, né?
Então fica 220. Aí a gente tem que tomar cuidado. É, esse 220 aqui, ó, a gente sempre, naturalmente, né? A gente associa com 220 volts, mas não é volt, é volt-ampere, né? É potência aparente. Lembra lá de eletricidade básica, né? Potência aparente, lá do triângulo das potências, né? É a potência para circuito de tensão alternada, né? Corrente alternada. Aqui você tem o fator de potência, que a gente vai usar bastante lá em instalações elétricas industriais, o FP, né? O cosseno, que é a potência reativa, e aqui é a potência que realiza o trabalho. Aqui realiza o trabalho, você continua chamando de watts, né? A unidade de medida. A aparente volt-ampere. E a reativa volt-ampere reativo, o VAR, né? Não é diferente do VAR lá da Copa, né? Chamar o VAR. E por que que tem essa unidade de medida diferente, né? É justamente na hora que você olhar no painel lá, né? A fórmula não é potência em watts, é tensão, que é em volts, né? Vezes a corrente, que é em amperes. Então, um watt é equivalente a um volt vezes ampere aqui, tá? Então, o pessoal na época, né, quando estava desenvolvendo as teorias, né, de circuitos de tensão e corrente alternada, pensaram, olha, para no painel não ficar esse negócio, esse watts é de quem? É do total, que é o aparente, por exemplo, lá no gerador, que para o gerador ele criar potencial elétrico, né, a vazio, nos barramentos, né, na linha de transmissão, ele tem que gerar um campo magnético, porque se ele não fizer isso, ele não consegue gerar potencial elétrico na linha. Então não é só, porque antigamente, antes de eu fazer o curso, eu achava que era só deixar a água descer lá na hidrelétrica, né? E Shazam, né? Eu tinha potencial elétrico, mas não. Eu preciso de campo eletromagnético atravessando o rotor lá do gerador. Do mesmo jeito, o motor na sua indústria, o motor da bomba de recalque da piscina, o motor do portão eletrônico, ele precisa consumir, né? Ele precisa gerar campo magnético. E aí esse Q aqui, que é a potência reativa, é essa potência justamente utilizada para gerar campo magnético e o motor ter o torque, né? Em um lado da bobina para cima e o outro lado da bobina para baixo, para ele girar sozinho. E lá no gerador ele precisa ter campo magnético. Esse campo magnético ele vai inundar o barramento e ele vai dar energia potencial. Esse fluxo de campo magnético vai dar energia potencial aos elétrons livres, por exemplo, se for cobre, né? Eu tô falando do cobre porque o do alumínio eu nem lembro o número atômico. Do cobre é 29. Então, o 29º elétron ele fica energizado ali, né? Em função dessa criação de campo eletromagnético. E aí, quando o circuito está aberto, né? Eu gero o campo magnético lá no rotor do gerador, ele fica livre, ele fica energizado, mas ele não flui porque o circuito está aberto, ou seja, eu não tenho nenhum equipamento ligado. É o que a gente chama de a vazio, né? Então, quando eu coloco a hidrelétrica lá para rodar, gero o campo magnético ali, eles usam um motor de corrente contínua para ele gerar esse campo magnético para atravessar o rotor lá do gerador. E aí, na hora que esse campo magnético atravessa e com o giro da hidrelétrica lá, né, lá no caracol, ele ele inunda o barramento, né, os condutores, ele inunda ele com campo magnético. Aí o 29º elétron, ele fica ele fica energizado, ele fica com energia potencial, tá? É a mesma coisa, eu estou preso aqui com, vamos supor, né? O átomo de cobre tem 29 elétrons, né? Então, os 29 elétrons estão presos dentro de uma sala. Aí, quando eu gero o fluxo magnético, é como se eu abrisse a porta só para o 29º, os outros 28 ficam presos, né?
e o 29º ele abre a porta, libera ele, aí ele está liberado. Ele sabe que está liberado, só que ele ainda não quis sair da sala, né? É o que a gente chama vazio. Aí na hora que eu ligo uma lâmpada, né, ligo um motor numa indústria ou num comércio ali, né, eu ligo a luz de uma gôndola, ele pega, opa, agora eu quero sair. Aí é na hora que gera o fluxo de potência e o elétron começa a viajar no barramento de energia, né? Que aí a gente tem a corrente elétrica, mais o potencial elétrico gera o fluxo de potência, tá? É importante a gente visualizar isso, né? É bom até a gente fazer desenho aí para a gente visualizar, né? E entender por que que eles criam essas teorias, né, adicionais aí. Essa revisão vai ser fundamental quando a gente chegar lá em instalação industrial, tá? Vamos continuar aqui. Então, já achamos, né, a carga do quarto 1. Aí já vamos desenhar aqui. Deixa eu diminuir ela ficar bem fininha para ficar fácil da gente desenhar. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, agora com o zoom ficou mais nítido. Desenhar aqui. Ó, a carga alocada. Professor, eu poderia dividir essa potência aqui em várias lâmpadas, igual a gente conversou semana passada? Pode. Eu estou colocando em uma única luminária, tá? Justamente para ficar mais didático e a gente entender, tá? Então, até aqui é o cálculo da NBR 5410, tá? Daqui para frente, né, depois que eu dimensionei a carga, e lembrando, isso aqui é a carga mínima, ou seja, se eu, projetista, quiser colocar mais potência de iluminação nesse quarto ou em qualquer outro, eu posso pôr mais que os 220 volt-ampere total? Pode sim, tá? Mas no mínimo, esse é a carga que vai aparecer para esse quarto dessa edificação aqui, tá? Segundo a regra da 5410. Então, o circuito um, professor, poderia dividir para um circuito 2? Poderia, tá? Estou colocando só para ser didático mesmo. A gente já gastou até o C, né? A, B, C, D. Agora é o D. Vou pôr aqui o interruptor no lado oposto da abertura, né? Circuito um, mando D. Agora a gente fechar o algoritmo de iluminação. Agora falta o quarto 2, Q02. 11,09 metro quadrado. Faz a verificação, né? É maior que 6 metros quadrados. Ok. Então, desses 11, eu já aloco para o primeiro 6 metros quadrados, os 100 volt-ampere da norma, né? Que a norma recomenda. Fazendo a conta aqui, ó. Aí você já começa. 11,09 menos 6. Imagina no início aqui dos projetos, né, quando não tinha programa, não tinha planilha, fazia tudo isso aqui na mão. Imagina fazer uma correção desse projeto aqui, né? Fazer uma alteração. Hoje em dia você faz alteração, o programa ele vincula todos esses cálculos aqui. Se eu aumentar a carga de um lá no disjuntor, né, no diagrama unifilar que ele já gerou, ele também faz alteração. Antigamente você tinha que lembrar de alterar tudo que está envolvido com esse circuito aqui. Então sobrou 5,09 metro quadrado. Agora, a partir dos primeiros 100 volt-ampere alocado para os primeiros 6 metros quadrados, agora eu começo a retirar o quê? Retirar 4, né? Já estava colocando no lugar errado aqui, ao menos
4 metros quadrados e eu aloco agora para o 4, 60 volt-ampere. Que aí, né, menos 4 metros quadrados inteiro, sobrar 1,09. Ou seja, é menor que 4, então eu não preciso mais alocar. Fazendo o somatório, né? Somatório dessa carga aqui, deu 160 volt-ampere. Beleza. Alocando o quarto 2, vou pôr mais ou menos aqui, né? Design aqui da luminária. Professor, eu vi que lá aquela NBR 5444 tem uma simbologia assim, ó. E só põe uma bola, só põe dois tracinhos aqui, o número do circuito, e põe o comando aqui, sei lá, você pode fazer assim, mas é uma boa prática de projeto você colocar potência também, tá? Se eu não me engano, tem uma nomenclatura lá que você põe a potência, mas não são todos. Por exemplo, ponto de tomada, tem um que o clássico é assim, ó, uma bolinha, né? Aí imagina, uma bolinha aqui no centro é uma luminária, uma bolinha aqui grudada na parede é uma tomada. Daí, para não confundir, né, o símbolo mais utilizado atualmente é um triângulo para tomada em vez de uma bolinha. Aí uma boa prática de projeto é colocar o número do circuito, colocar a potência, sei lá, 600 volt-ampere. Que aí você associa o número do circuito e associa a potência guardada, né, armazenada aí para ele, né, alocada, melhor dizendo. Tá? Então você pode usar qualquer nomenclatura aí, né? Desde que esteja lá na legenda, né? Então, circuito um. Agora comando E, né? Então vai ser circuito um, comando E. É, foi 160, né? 160 volt-ampere de carga alocada. Ok, agora deixa eu salvando, né? Para a gente ir usando nas próximas aulas. Agora eu tenho um circuito de iluminação mínimo, né? Eu peguei toda a carga, aloquei para um ponto de luz, né? Justamente para ficar mais didático e você entender aqui. Então, você acaba de fazer a alocação para o circuito de iluminação. Daí, agora a gente tem que fazer o que? O somatório, né? Então, iluminação, né? É o banheiro. Então, você vai fazendo o somatório total aqui, né? Total para o circuito um, né? Circuito um é o 100 do banheiro, do WC, Whisky Charlie aí, mais o 100 da cozinha, pós 100 volt-ampere da cozinha, mais sobrou quem? A sala, né? A sala é 400 volt-ampere, mais o quarto 1, que é 01, que deu 220 volt-ampere, mais o quarto 02, que deu 160 volt-ampere. Então, esse somatório aqui, né, ele tem que dar, aí vai ser o valor do circuito, então, 100, deixa eu ver, ó, 100 duas vezes, né, então dá 200. 200, né, 100, 200, mais 400, mais 220, mais 160. Aí deu 980. Tá? Então, a carga total do circuito um é de 980 volt-ampere, tá?
a mínima, né? Melhor, sempre eu falo a total, né? Mas esqueço de falar. A carga alocada total mínima, né? Ou seja, posso pôr mais 980. Aí por isso que lá na atividade um, deixa eu ver, deixar aberto, ela mostra aqui, ó, que deu 980. Aí tá vendo que ele vai detalhando, ó, 6 pontos embutida no teto. Aí pode ser que não seja os 6 que você alocou, né? Que aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí por que que foi 6 pontos? Porque às vezes ele decidiu, provavelmente foi na sala aqui, ó, colocar, dividir, colocar 200 aqui, outros 200 aqui, tá bom? Olha, duas de 200 foi isso mesmo, ó. Duas de 200 na sala, ó. Ó, duas de 100, cozinha e banheiro. Duas de 200, ó, ele dividiu em dois aqui, ó, na sala, dois ambientes, né? É o que geralmente alguém faria, né? Uma sala grande dessa. Ou pode pôr sanca, né? Igual a gente conversou na aula passada, né? Igual não sei se foi o Ariston ou foi o Heitor que falou. Fez uma obra lá e colocou, comprou a fita de LED, né? E colocou na sanca inteirinha, né? Deve ter ficado muito bom. É, professor? Sim, pois não, Heitor. Eu fiz foi aquela barra tubular de 1,20 e o LED costuma queimar, né? Dá um pouquinho de trabalho de colar. Ah, eu Aí sei, aqui o na sala nós LED com a vai com tubular, barra né? tubular, né? Isso, vai pegar Ah, barra tubular de 18 watts. é porque eu esqueci, tem a fita, né? E tem uma fita que ela fica dentro de um tubo, né? De uma barra tubular. Essa barra Isso. tubular eu já vi, sabe aonde? No eixo Anhanguera, que tem um eixão, né? E aí o pessoal teve uma vez eu pegando o eixão, eu vi que eles colocaram. Aí é uma barra, né? Igual você falou, né? Tubular, aí tem uns LEDzinhos tudo lá dentro. Mas você É pode bem pôr mais fita de prático para LED colocar. também, É, que a fita de aí LED assim, ela dá um talento a mais, né? Porque com o tempo aquela lá, ela escurece aquela mangueira. é, pode ser. Não, e por exemplo, você pode interconectar. Quando você compra o kit, hoje em dia tá bem mais fácil, né? Você compra até pela internet. Aí tem um kit para você interligar uma fita de LED com outra, tá? Para você ir aumentando, né, cada vez mais É, o circuito. tem como sim. A fita de LED tem como você emendar uma na outra. Eu já vi eles vendendo tipo um chicotezinho para É, interligar. Mas dá aí, para por você exemplo, colocar você um quer fiozinho, dá para você soldar também. Não sei dar se vocês soldada já viram. Não pode falar, Ariston. estanhada é melhor, né? É, Ela estanhada. Aí tem um certo local que você pôs ela. Aí chegou no final, tem como você cortar ela também certinho, que ela tem um próprio lugar dela lá indica. Corte aqui, ó, para não aham. dar erro, para ela não fechar curto nem nada. Então, sabe o que que eu vi esses dias na internet aqui, ó? Deixa eu tirar o menu aqui que tá atrapalhando eu enxergar aqui a parte de cima do navegador. Eu vi, acho que é solda, de uma marca chinesa, Finirs, acho que é Finirs que chama. A gente monta É, muito ele aqui, aí o LED mesmo lá, eu que tô montando para eles. Mas sempre tá colocando a fonte, né? vocês já viram essa daqui, ó? Ela tem bateria e aí você Tem, consegue, tem que inclusive, tirar a fazer planilha aí, solda. professor. Oi? Tem que tirar o PowerPoint aí para nós ver o Google. Melhorou o tamanho aqui? Ah, ela é sem fio, hein? Ela é sem Hum, fio, ó, aqui, ó. Ela tem a bateria, aí vem várias pontinhas, ó. Aí se é para fazer a solda, Dá para você fazer a solda sem precisar, né, colocar ali naquele arame, né, que a gente coloca ali para o limpar. Star.
E dá para você fazer bem ali, assim, de forma bem prática mesmo, tá? Não precisa depois Não, esquentar igual o ferro de solda, né? Perdendo mais tempo. é, não eu sei que é muito boa essa marca aqui. Esse dia eu comprei, tô só Boa, hein? esperando chegar. O inversor não, é um osciloscópio, que aí ele conecta no computador também. Que minha ideia é montar um inversor de frequência na protoboard, né, para mostrar nas aulas para o aluno, né? Porque, Hum, assim, abrir o inversor de frequência é aquela história, né? A não ser que ele esteja estragado, a gente tem coragem de abrir, né? Mas uns inversor aí, né, novinho, se abrir e às vezes você fazer besteira, né? Aí, vai dar para você fazer. Você vai nessas lojas aí que tem CI, compra aí. Aí eu vou montar um aí. Eu tô fazendo um laboratório lá para fazer uns experimentos para os alunos, né? ó, coisa boa, hein? Você fala para dar manutenção, fazer reparo. Não, e para mostrar mesmo como é que funciona, é porque assim, Na tem prática, Heitor, o, é que tem que fazer um laboratório para mostrar para o aluno na prática como se faz. aham. Porque tem assim, por exemplo, quando você fala de controle de velocidade, né, tem um inversor que a gente conhece, o normal, né? Aí tem a soft starter que serve só para dar partida, né, a eletrônica. Aí ambas usam transistor e tem um chama ciclo conversor, que ele é a mesma coisa do inversor de frequência, só que é para máquina pesada. É máquina pesada que gira bem devagar, tipo aquelas máquinas de quebrar brita, né? Quebrar pedra ali. Aí elas têm um torque muito alto, só que uma velocidade muito baixa. E aí você usa um transistor especial, né? Aí o pessoal nem chama de. O controle dele não chama nem de inversor de frequência. Apesar dele ser um inversor de frequência, né? Chama de ciclo conversor, tá? E aí a diferença é porque ele aguenta mais potência, né? Porque quando você tem alto torque e baixa velocidade, e aí a máquina ela fica presa ali, né? E aí, mas só que ela precisa de girar para refrigerar, né? Mas como ela É, gira muito devagar, né? Aí a eletrônica dela tem que segurar a pancada ali, porque a corrente é muito alta aí. Aí tem que ter uns dissipador de calor bem nos transistores, assim, bem monstro mesmo. Às vezes o transistor é desse tamaninho, o dissipador é grandão, assim, sei lá, um eu, transistor eu, bem. Ah, pode falar, Alisson. eu já toquei borracharia, professor, Ah, e o meu compressor era trifásico, sim. 380. Aí eu coloquei ele monofásico. Aí eu fui comprar outro motor, o cara ainda perguntou para mim, você quer ele de alta ou de baixa? Baixa rotação e alta rotação, né? Isso. Aí eu falei, não, eu quero ele de baixa, porque ele vai forçar menos e vai me dar o que eu preciso, as libras que eu preciso. Uhum. Aí o cara falou, você não é besta, não. Não é porque dependendo, se você precisa de alto torque e baixa rotação, aí ele precisa aguentar mais corrente elétrica aí, né? Mas se ele fica em alta velocidade, a própria velocidade, aí na hora que você coloca bem no eixo do motor aquelas aletas, né? Aí a alta Sei. velocidade ajuda a resfriar mais ali o núcleo, tá? Ah, Aí ele trabalha é, refrigerado. aí quando é baixa rotação, que é igual tem uma empresa que perde Goiânia, que é a Britago, né? E aí tem que ser um ciclo conversor bem parrudo mesmo. Hum, certo. Voltando aqui, pessoal. E aí por isso que deu 980 aqui, né? Que é utilizando o algoritmo. Agora a gente vai utilizar o algoritmo para tomadas de uso geral, tá? Deixa eu fechar aqui, deixa eu salvar. Agora, tomada de uso geral, vou abrir o outro de novo. Agora, para tomada de uso geral,
Deixa eu só pegar aqui novamente o. Aí tem o algoritmo aqui. Eu compilei ele aqui num. Vai sumir. Ah, não, tá aqui, nossa. É porque é tanta arquivo aqui que às vezes a gente atrapalha aqui. Aí tem essa regra aqui que ela é um pouquinho mais chata, né? Essa de iluminação, ela é fácil, porque ela só fala de área, né? E ela só faz essas duas verificações, se é menor ou igual a 6 metros quadrados, ou se é maior que 6 para iluminação. Agora, para tomada de uso geral, ela complica um pouco, porque ela tem ainda os dois critérios, né? Menor ou igual a 6 metros quadrados ou maior que 6 metros quadrados. Só que ela tem divergência entre, né? Ela tem diferenças, na verdade, né? Entre os cômodos dessa, né, dessa unidade consumidora. Então, ela divide esse critério para salas e dormitórios, ou seja, a sala e o quarto tem um critério que ele é mais simples, e banheiro, cozinha, copa cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia, locais análogos. Por exemplo, se eu tivesse uma arinha aqui fora e ela é coberta, aí vamos supor que tem uma, sei lá, uma garagem aqui, esse canto aqui. E aí essa garagem é coberta, por exemplo. E aí eu tenho uma tomada aqui fora, já que ela é coberta, né? Uma tomada que, por exemplo, eu ligar aquelas lavadora de alta pressão, aquelas Cartier da vida aí. E aí, essa área externa, né? Com essa tomada, eu já enquadraria num local análogo para o critério aqui de banheira, cozinha, copo, né? Ou copas, né? Aí seria o que chamam de área molhada aí. E ainda tem um adicional. Recomenda-se que em área molhada, depois que você dimensiona o circuito, né, com disjuntor termomagnético, recomenda que você utilize ou o disjuntor ou o IDR, né? Lembrando, acho que foi até com vocês que eu mostrei. A diferença é que no IDR só vai ter o número, né? Por exemplo, no, no IDR, vamos supor que ele é de, sei lá, 60 amperes. Só vai estar escrito assim, ó, 60 amperes. Aí ele só protege contra, né, curto-circuito. Curto-circuito não, desculpa. Ele só protege contra fuga de corrente. Aí, quando ele tiver nesse formato aqui, ou o pessoal só chama de DR ou DDR, disjuntor diferencial residual. Mas às vezes ele só fala DR. Aí ele vai ter essa informação acrescida na frente aqui da curva, por exemplo, curva C. Então vai estar C 60 ou C 60 amperes, tá? Iguais os disjuntores normais aí. Então, geralmente tem a curva e tem o valor da corrente elétrica aqui. Quando ele é, além de disjuntor termomagnético contra sobrecarga e curto-circuito, ele, né, tem a curva aqui, né, para indicar que ele é termomagnético. Quando não tem a curva, ele só protege contra fuga de corrente, ou seja, o choque elétrico, vamos dizer assim, né, operacionalmente aí. E aí, nessas áreas molhadas, recomenda-se colocar esse dispositivo, ou IDR ou DDR, tá? Mas, professor, e nos outros ambientes, sala e dormitório, não precisa pôr, não? Pela norma, não. Mas é aquela história, né? O seguro morreu de velho. Eu prefiro colocar no geral da residência. Mas, se você for ao pé da letra da norma, né? Pelo menos na última atualização, você só coloca em área molhada. Por isso que você chega em algumas edificações, né, algumas unidades consumidoras, você só vê o IDR ou o DDR para o circuito, por exemplo, da tomada de uso específico do chuveiro, tá? E aí,
esse algoritmo aqui, além de ser separado para sala e dormitório, para banheiro e cozinha, né? Ele tem um fator de, né, uma complicação a mais. Se da sala a área for menor ou igual a 6 metros quadrados, você vai colocar um ponto de força, né, de uso geral, de 100 volt-ampere. Agora, se ela for menor, o que que você vai fazer? Você vai pegar fazer o cálculo do perímetro. Professor, o que que é perímetro mesmo? Vamos relembrar lá de geometria plana, né? É a soma dos lados aqui da figura, no caso do cômodo, que geralmente ou ele é retangular ou ele é quadrado, né? Então você vai fazer a soma dos lados. Na hora que você achar a soma dos lados, né, o cálculo do perímetro, você vai dividir por 5. Por quê, professor? Porque Deus quis. Não, né? Lembra que aqui é método científico, né? Não é seita religiosa aqui, né? Não, a gente não tá maluco aqui, não. Então é método científico. Eles inventaram esse cálculo operacional porque a ideia de eu dividir por 5 quer dizer que o valor que der aqui, vamos supor que deu, sei lá, 4. Eu peguei o perímetro, não sei qual que foi o cálculo do perímetro, e aí dividindo por 5, né? O somatório aqui do perímetro dividido por 5 deu 4. Aí quer dizer que eu voltei 4 pontos, tá? Aí essa divisão por 5 é por conta desse perímetro, como a tomada, diferente da luminária, pra você ver que tudo tem lógica, né? Geralmente a luminária ela fica no teto, né? Ou, né, na sanca, mas independente fica ali. O básico mesmo, no osso, fica no teto. Agora, pontos de força, né, tomada, geralmente fica o quê? O redor do ambiente. Aí a ideia desse cálculo é eu calculando o perímetro, né? Quanto maior o perímetro, você concorda que dividindo por 5 vai dar um valor maior, né? Aí vamos supor que deu 4. Então quer dizer que eu vou ter 4 pontos, né? De uso geral e cada um desses tem 100 volt-ampere alocado. Ou seja, eu vou ter 400 volt-ampere alocado. E a ideia desse dividido por 5 aqui é porque se eu marcar a tomada aqui em um ponto, daqui 5 metros eu coloco mais outro, mais 5 metros eu coloco mais outro. Essa é a ideia desse cálculo operacional. Professor, mas se esse número, e provavelmente sempre vai ser assim, esse número não der o número inteiro, ele der tipo 3,2. Aí eu vou pegar o inteiro maior mais próximo. O inteiro maior mais próximo de 3 é 4, né? Conjunto dos números inteiros, né? 1, aí 2, 3. Entre os inteiros eu tenho o quê? Os racionais, os irracionais, né? Então, eu vou pegar o maior inteiro mais próximo. O maior é o 4. E daí eu tenho 4 pontos. Aí, provavelmente, né, no quarto ponto aqui, eu já vou extrapolar aqui. Mas isso é só um cálculo orientativo, né? Dependendo lá da construtora, você vai colocar em pontos estratégicos aqui onde essas tomadas vão ficar. Mas aqui a ideia é eu criar um cálculo que eu tenho a quantidade de pontos de uso de força, né, de uso geral, e eu tenho a carga alocada para eles, tá? Então eu tenho quantidade e além da quantidade de pontos, eu tenho a carga alocada para cada um deles. E a banheiro, cozinha, é a mesma história. Só que diferente, ó, se for menor ou igual a 6 metros quadrados, eu vou escolher um ponto de 600 volt-ampere, tá? E se for maior, vou fazer o mesmo raciocínio. Vou fazer o cálculo do perímetro e em vez de eu dividir por 5, eu vou dividir por 3,5, tá? E aí, vamos supor que eu, né, somei aqui, eu fiz o somatório do perímetro, dividi por 3,5 e o número, sei lá, deu, né, já vou colocar logo irracional aqui, vamos supor que deu
5,2. Então quer dizer que eu vou ter 6 pontos. Mas aqui, ó, no mínimo 600 volt-ampere por ponto de tomada até 3 pontos. Ou seja, desses 6, sobra mais 3, né? Então, desses 6, eu vou ter 3 de 600. O excedente, ou seja, mais 3 pontos, vai para cada um desses excedentes aqui, o que sobrar de 3 pontos, eu vou alocar 100 volt-ampere. Então, eu vou ter 3 de 600, 6 vezes 3, 18, né? Então, eu vou ter 1.800 volt-ampere, mais 3 pontos de 100, né? Então, eu vou ter 300, né? Então, 1.800 mais 300 aqui, né? Então, 8, né? E 3 aqui, eu vou ter o quê? 11. 2.100. Então, vai dar 2.100 volt-ampere para essas tomadas. E aí, a pergunta que não quer calar, professor, vamos supor que essas tomadas aí de uso geral aí, eu resolvo colocar no único circuito. Então, eu vou somar todas essas cargas aí e colocar nesse único circuito? Sim. Mas e se eu quiser, por exemplo, eu achar que a potência está muito alta, e geralmente acontece, principalmente na indústria, e eu quiser separar em circuito 2, 3, 4, pode separar, tá? Mas eu vou colocar um único circuito de, né, para ficar o mais didático possível, para a gente entender o cálculo. Porque é o contrário de que muita gente pensa, né? Ah, não, no dia que eu conseguir entender um cálculo complexo, eu vou ficar o bicho da goiaba naquele cálculo. Mas na verdade, para você entender um cálculo, um raciocínio, o ideal é você fazer ele bem simples no começo, para você entender o princípio, e aí depois você extrapola. Mas graças a Deus, né? A única vez que você vai fazer esse cálculo aqui é aqui no curso, ou, né, se você for fazer pegar uma obra e geralmente a gente pega, né, uma obrinha pequena aí, né, não custa nada a gente fazer ali como se diz, os cálculos ali na mão, né, aquelas obras de final de semana aí que a gente pega, né, os corre, né, meus alunos lá no treinamento lá da Equatorial falam, "Ô, professor, no final de semana eu tenho um corre aí." Então, para a gente pegar mais, né, serviços aí, se for um serviço pequeno, é bom a gente sempre lembrar dessas regras aí. Pessoal, mas eu consegui fazer muito serviço, eu comprei um programa, eu comprei o Proelétrica. Ótimo. Aí você vai ter o quê? Você vai ter mais economia de tempo, né? Você vai usar o software, né, ao seu favor aí para você conseguir fechar mais serviços aí. Tá? Então a ideia é essa daqui. Eu não vou fazer o cálculo agora, né? Eu vou fazer só um aqui. Eu vou fazer logo da cozinha. Da cozinha não, do banheiro, que ele é simplesinho, né? É E aí caro, professor, esse proelétrico aí? pai, depende, né? Tem vários, Mas é dá por para, ano, não, ele é, pelo menos a mensal. última vez que eu comprei, não, eu compro, você compra a licença e aí você atualiza, né? Quando você atualiza, você paga um pouquinho a mais para ter atualização, tá? Mas eu comprei lá para o centro de treinamento, né? Eu e os outros sócios lá, a gente comprou para, né, para como se diz, fazer os projetos, mostrar para o pessoal como é que é executado, tá? Mas não é muito caro assim, não. Não, na época eu comprei, acho que faz tempo, viu? Eu tenho até que Ah, atualizar. Se eu não me engano, foi uns 800 conto. Aí vem um ah, pendrivezinho, né, que é o hard lock, né? Mas muito programa hoje em dia você faz é por assinatura, né? Aí ele não depende de um hardware. Mas na época que eu comprei foi 800 conto e aí foi um hardware que veio. Vem um hard lock, aí você coloca na máquina, né? Aí ele aham. pega, entende que ali tem um AutoCAD e ele se instala dentro do AutoCAD ali para fazer os cálculos. Ah, sim. Eu vou agora tomadas de uso geral. Eu vou fazer só o do banheiro do Whisky Charlie aqui, que ele é fácil, né? Então, o banheiro tem 4,42 metros quadrados.
Então, a área ela é menor, né? Menor que 6 metros quadrados. E a carga alocada é um único ponto de 600 volt-ampere, tá? Eu vou colocar, deixa eu ver num lugar aqui que não vai atrapalhar, pôr ele mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou pôr ele na altura aqui. Banheiro, né? Principalmente mulher gosta de usar secador de cabelo, né? Escova rotativa, ou então barbeador, mas se bem que barbeador hoje em dia, né? Pelo menos os que eu comprei, é tudo a bateria, né? É. Circuito 2, carga alocada 600 volt-ampere. Eu vou salvar aqui. Aí, próxima aula, a gente continua com o cálculo das tomadas de uso geral, tá bom? Quando dei Ariston, Heitor, Tranquilo, antes de fechar aqui, tranquilo? Tá, Tá bom. tranquilo. tô Tô indo ali, tranquilo. porque Até a senão o povo próxima aula. do Jardim Colorado vai caçar meu brevet. Eu vi aqui que o povo já tá entrando na outra sala aqui, né? Aí eu Ah, até tudo avisei, bem. falei, ó, galera, é porque hoje eu começo às 18, eu tenho 4 turmas hoje, e aí eu já tenho que, como se já pensar como que eu vou finalizar a aula, né? Porque senão come o horário do outro, né? Beleza, É, então. Fica com Deus, tranquilo. tá? E Deus. até a próxima Tá. web aula ao vivo. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.